A construção do parque, ela é um exemplo do que quem se envolve em grandes projetos chama da engenharia diplomática. Você negociar com uma verba, com outra autorização, com o patrimônio histórico a licença, com a prefeitura a isenção do ISS, com não sei o que e tal. Então, essa engenharia, eu fui o maior responsável. A questão conceitual, o Mozart. E a equipe do Mozart, inclusive a equipe contratada, Fernando Portela, e a equipe própria, Paulo Bicalho, um papel fantástico na viabilização dessa ideia. O Instituto Cidade Viva foi que reuniu as pessoas, os profissionais, transferiu conhecimento para que, e a liderança passou a ser do Instituto, para que aquele sonho se tornasse realidade. E se tornou realidade, né? E tem um poder imenso de transformação. E de exemplo, né? Poder imenso de exemplo. E quando me ofereceram esse projeto, eu abracei, porque era um trabalho que eu adorei fazer. E aí eu entrei fundo nos arquivos da IPHAN, e também eu comecei a visitar as pessoas da região que eu já conheci, que tinham raízes em São João Marcos. Foi em Passa Três, foi em Lídice, no Rio Claro. E através dessas pessoas, eu fiquei sabendo de mais coisas, mais pessoas. E uma vez, Aí eu fui colecionando as histórias das famílias, dos breves, as fotos. Aí eu fui crescendo, esse trabalho foi crescendo. Inicialmente, pesquisas preliminares, não era para fazer um parque, não sabia, não é que não era, nós não sabíamos que seria um parque. Era a revitalização das ruínas de São João Marcos. Tá? Conforme você vai pesquisando e você vai modelando o pré-projeto, os desenhos, esses desenhos que eu falo, e literalmente desenhos de arquitetura, né? Você vai concluindo que você está diante de um parque. Daí sim o nome, parque. Aí se fez lá umas sondagens, verificou que não, aparentemente o calçamento de boa parte das ruas principais estava. Houve uma discussão se a gente reconstruiria, por exemplo, a igreja, isso e aquilo. Aí entra sempre as escolas de pensamento. Aí tem a escola de pensamento arqueológico que você deve reconstruir com técnicas locais tradicionais, e tem a escola que você deve preservar para mostrar. É a que está, digamos assim, em voga hoje. Que nós descobrimos essa cidade, a história dessa cidade, o que aconteceu ali, e isso nos emocionou. Nós fizemos um projeto e enquadramos esse projeto na lei de incentivo, e que foi muito importante porque a Light entrou num projeto maravilhoso que nem imaginava, porque ninguém imaginava o que tinha ali, gastando incentivo fiscal. Não veio dinheiro. E foi com incentivo fiscal, a Light e os membros do Instituto Cidade Viva, que fizeram aquela coisa, o parque acontecer. Na época, a secretária de Cultura era Liliana Ratzi, e a subsecretária voltada para essa questão dos incentivos do ICMS era uma moça, Mariana Varzi, que foi uma grande apoiadora dos projetos do Instituto Light. Eu sentava com a Mariana
e a gente conversava e desenhava um projeto. Foi assim que foi feito. Sentei com ela, falei, Mariana, vamos fazer um parque. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente é provocado pelo Instituto Cultural Cidade Viva, pela própria Light, pelo Mozart, que nessa época dirigiu o Instituto, a pensar esse parque como um patrimônio cultural e também apoiá-lo através das leis de incentivo, eu acredito que essa ideia, ela é resultado, né? Essa ideia que se torna um belíssimo projeto, que tem aí uma história constituída, ela se torna, assim, resultado de uma política pública de financiamento à cultura. Porque a gente teve um pouco que se adaptar para que o parque pudesse acontecer, e o parque pôde acontecer e pôde ter a continuidade que teve, com a sua vocação aí de memória tão singular, tão especial, porque ele está justamente apoiado também pelas políticas públicas de cultura. Na medida que você vai tocando um projeto dessa natureza, você vai compreendendo que ele tem uma perspectiva muito maior do que o que está ali, né? A gente entendeu imediatamente o significado da questão educacional, da questão das relações até de mercado com o Vale do Paraíba, que aquilo era um parque para atender o Vale do Paraíba. Essas coisas todas cada vez mais foram aflorando e a gente ia fazendo recurso de pessoas que conheciam o tema, e foi assim que, através a Mariana Várzea, dando suporte dentro da Secretaria de Cultura do Estado, né, para mais do que nós tivemos mais do que um projeto no sentido de financiamento. Acho que foram 2 ou 3, eu não me lembro mais, talvez até mais, de maneira a poder dar continuidade a isso tudo. Então eu trabalhei sempre com essa, vamos dizer, com esses dois, ou seja, público, né, o público que vai receber esse presente, né, da empresa, e a empresa que está dando esse presente para o público. Como é que os dois ganham? Né? É o ganha-ganha. E claro, tem um terceiro lado, que é o lado institucional. As instituições que iam junto com toda essa construção, que o órgão ambiental no Estado, o órgão ambiental federal, o órgão patrimonial do Estado, o órgão patrimonial do federal, ou seja, INIFAM, NEPAC, INEA, IBAMA, né, parceiros como o Jardim Botânico, né, chamar parceiros, mas esses órgãos aprovadores, né, porque a gente tratou ali de arqueologia, de história, de meio ambiente, então é um projeto multidisciplinar. Discussões se levantavam questões importantíssimas, né? Quando você olha para São João Marcos, ela é o resultado de tudo isso, né? Não houve ninguém imperialmente decidindo vou fazer isso, vou transformar aquilo, e não, nada disso. Era tudo debate, conversa, discordância e vontade de fazer. E essa vontade de fazer uma coisa boa, não é um parque, uma coisa boa que virou esse parque, era de todos. O nome do parque foi decidido um dia por mim, conversando com o pessoal da Light. Eu falei, Parque de São João Marcos, Parque de São João Marcos. Mas Parque de São João Marcos não diz o que é. O que é isso aqui? Parque patrimonial, parque histórico. Bom, mas não é bem, é um parque ambiental, em primeiro lugar. Então, numa coisa eu falei, gente, o que é isso aqui? Parque ambiental e arqueológico. Tem que ter arqueológico, eu não conheço outro parque arqueológico. Então foi assim que foi decidido o nome. Era uma reunião ali com todo mundo, tinha muita gente. O Mozart numa ponta, eu na outra ponta, e o Mozart ficou se comunicando comigo assim, e escrevia, e dali, dessa comunicação começou parque arqueológico.
Parque Arqueológico e Ambiental. O nome saiu de uma troca no meio de uma a gente falando baixinho ali. Era o quê? Como é que você diz? Qual é a verdade aqui? É que isso queremos que seja um parque, que seja ambiental e que mostre a arqueologia da cidade de São Marcos. Parque arqueológico e ambiental. Foi assim que foi decidido. Me lembro perfeitamente bem o dia, porque eu achei que, pô, é um achado isso aí, vamos embora.